Olá, eu sou Carlos César Almendra, do canal Conexão Marxista, e hoje nós vamos aqui falar sobre essa indicação do Lula para o dia 31 de março, que não se deve falar sobre os atos golpistas do 31 de março de 64. Ou seja, o Lula quer, na visão dele, pacificar as suas relações para com os militares e, portanto, ele proibiu o Ministério dos Direitos Humanos, falou aí para o Silvio Almeida, não fazer nenhum tipo de evento político e, obviamente, reflexivo sobre o golpe lá de 64, lá em Brasília, Ou seja, não vai ter nada lá em Brasília. Enquanto isso, o clube militar vai continuar fazendo exatamente o oposto, Vai continuar dizendo que houve uma, entre aspas, revolução de 64, que na verdade é uma contra-revolução de direita, ou seja, é o momento onde você coloca os militares no próprio poder. Mas vejam, essa ideia do Lula de tentar pacificar os militares, as suas relações, é simplesmente apagar a memória. É promover o esquecimento. Lembre-se que num passado bem recente, ou seja, no governo anterior, foram colocados 10 ministros aí, 10 ministérios militares, com gente dos militares, seja no Ministério da Educação, da Saúde, da Infraestrutura, ou seja, como é que você simplesmente vai deixando para lá essas relações com os militares? Vejam que, hoje em dia, os militares que fizeram lá o golpe 64 e, no ano passado, tentaram um novo golpe, um golpe Tabajara, que não deu certo, E por pouco não deu certo, porque se, naquele momento do 8 de janeiro, o Lula decretasse o GLO, a garantia da lei e da ordem, Então, ele, juntamente com o ministro Dino, viram aí que não se devia fazer isso corretamente. Mas se por uma vacilada caísse, decretassem a GLO, simplesmente ele teria aí uma transferência do poder para os militares. Ou seja, até mesmo um golpe mal baratado, mal feito, quase que deu certo. Veja que loucura, Então, está mais do que na hora de começar a rever essas relações com os militares. Claro que sabemos que esse é o 5º governo do PT e não vem sendo feito coisas no sentido de alterar isso. Bom, da direita você não pode esperar nunca qualquer tipo de alteração, mas algumas coisas têm que ficar muito claras. Por exemplo, a educação dos militares, não tem nenhuma relação com o MEC. Simplesmente não obedece o MEC. É totalmente autônoma. Ou seja, eles dão o que bem entendem, por isso que ficam com esse papo na história de que houve uma revolução, por isso que você tem na biblioteca lá do Exército orientações ideológicas do Olavo de Carvalho. Sim, o Olavo de Carvalho ele ajudava a escrever os livros que seriam a bibliografia dos militares. Então, portanto, o que acontece? Qualquer tipo de avaliação, de medição que o MEC faz, simplesmente não há nenhuma participação das escolas militares. Por isso que se criou essa ilusão que, olha, as escolas militares são muito boas. Bom, são muito boas? Olha as figuras que saíram de lá, e eu vou falar da alta cúpula, desses militares. Braga Neto, Pazuello, que não sabia nem que era o SUS e foi comandar o Ministério da Saúde, Mourão, Augusto Heleno, o Tarcísio, que para ir do centro de São Paulo para Paulista ou vice-versa, tem que usar GPS, porque não conhece nem a cidade a qual ele virou governador. Então, são essas as figuras deletérias que você tem aí nas forças militares. Um monte de privilégios que são mantidos, ou seja,
reajustes acima da inflação. Só para vocês terem ideia, recentemente o Brasil passou de 15ª para a 14ª maior potência militar do mundo. Ah, é porque houve investimentos nas Forças Armadas? Não, é porque houve sim um gasto enorme com o aumento dos salários desse pessoal, para não fazer absolutamente nada. E não é força de expressão, não fazem nada. Veja, a última vez que houve confrontação externa foi lá em 1870, na Guerra do Paraguai. Ou seja, já temos aqui 154 anos de nenhuma confrontação externa. Então, para que você ter aí mais de 600 mil militares no país? Para quê? Para não fazer nada. Ou seja, para coçar a genitália de manhã e à tarde passar pomada e hipoglós para não virar ferida? É para isso? Lembre-se que o Pazuello, o seu maior feito foi fazer um subalterno carregar uma carriola cheia de paralelepípedo para humilhá-lo. Ou seja, eles não têm o que fazer. Literalmente não têm o que fazer. Ocuparam 10 ministérios no Bolsonaro, nos cargos de segundo, terceiro, quarto escalão, ficaram aí com entre 6 e 8 mil. Ninguém sabe dizer até hoje quantos mil militares tinham pendurados aí no governo. Os seus reajustes são acima da inflação, portanto, aquilo que se fala tanto da responsabilidade orçamentária não é obedecido no caso deles. Não fica claro a subordinação a nenhuma autoridade civil. Ou seja, os tribunais são meramente militares. Eles podem fazer o que bem entende, cujo julgamento será só sob os tribunais militares. Vejam, nem aquela lei que tem que ser extinta de aposentadoria das filhas, receber eternamente aí uma aposentadoria às filhas dos militares. E lembre-se, quando você aprova uma nova lei, aqueles que estão beneficiando até então, mantém-se, ou seja, não seria nem para tirar as aposentadorias daquelas que já recebem. Era simplesmente para não ter novas hordas de moças que vão se beneficiar pelo fato do papai ser um militar. Não é? E nem isso foi feito. Sem falar, por exemplo, nós não estamos mais diante de um governo militar, mas a nossa polícia continua sendo uma polícia militar. Uma polícia totalmente impune, uma polícia cuja educação, não só a polícia, mas as próprias facções militares, que nem eu falei, recebem todo um doutrinamento para enxergar no cidadão o seu inimigo interno. Como eles não têm inimigos externos, você que está me assistindo, todo mundo somos possíveis inimigos internos. Então, serve isso para a gente? Serve isso para a gente? Não. Ou seja, então como é que você vai pacificar se você não faz nenhum tipo de revisão, se você mantém toda a educação voltada para essa doutrina de segurança nacional posta aí há muitos anos já, né? Portanto, se você não mexer aí na educação desses militares, ou seja, minimamente tem que colocá-los sobre a tutela do MEC também. Tem que se eliminar a polícia militar. Isso é coisa que se faz da noite para o dia? Não é, claro que não. Mas não tem mais sentido, né? Você não tem mais um regime militar presente, né? Na verdade, eu vou usar aqui os termos do José Chazin, que ele dizia, né? Nós tivemos aqui 2 tipos de autocracia, uma militarizada e uma institucionalizada. Nós nunca tivemos democracia. E não tivemos democracia porque a democracia se conquista pela base. E na nossa base, o que nós temos o quê? Nós temos a repressão aos trabalhadores, a repressão a preto, pobre, o encarceramento, a manutenção desses privilégios, né? Portanto, essa politiquinha do Lula aí de paz e amor
é para criar, portanto, gente muito frouxa. Ou seja, se não mexer, vai precisar do quê? Vai precisar de uma nova tentativa de golpe? Porque se você não mexe em absolutamente nada, daqui a um tempo vai aparecer uma nova tentativa de golpe. Como diria o Chazin, novamente, né? A República Brasileira, ela é pautada por quê? Por pequenos milagres econômicos e golpes. Ou seja, há alguns momentos aí que você faz umas reforminhas, alguns ajustes, né? Um certo crescimento econômico, um crescimento como se fosse um voo de galinha, e golpes, sejam golpes que se efetivaram ou tentativas de golpes. Mesmo porque, vejam vocês, simplesmente você tem uma impunidade total. Vejam que os militares se veem como poder moderador, né? É feita uma nova Constituição, aquela de 88, e eles interpretam a seu bel prazer os artigos 136 e principalmente os 142 da Constituição, onde inclusive aquele jurista Ives Ganda Martins deu de luva, né, deu de bandeja para esses militares. Eles começaram a pensar, e mais do que nunca, que eles são o poder moderador, que não tem nada a ver. Quando você lê o artigo, não tem nada disso, né? É uma interpretação totalmente esdrúxula. Portanto, mais uma vez, enquanto no dia 30 de março os próprios militares vão estar comemorando aquilo que eles viram como uma revolução, o Lula simplesmente manda aí esquecer tudo isso. E lembre-se, eu e muitos, né, que estudamos nesse período aí da ditadura militar, né, nossos livros didáticos apresentavam, né, o 31 de março como revolução. Somente a partir aí do final dos anos 80 que esses livros de história começam a tratar como ditadura militar, e depois até como desdobramento, quando percebe-se que houve, sim, grandes empresários, grandes empresas envolvidas nesse período aí, né? Passa a se tratar como uma ditadura civil-militar. Portanto, é necessário estudar a história, conhecer a história. Mas lembre-se também, né, que o governo atual está fazendo aí uma reforma no ensino, sobretudo no ensino médio, né, que está esvaziando a educação. Portanto, simplesmente aí o ensino de história vai estar mais precarizado, né, piorado a educação como um todo, e, portanto, essa memória de entender que essa história brasileira tem que ser revista, refeita, vai ficar mais difícil, né? Bom, é isso por enquanto. Eu espero que você dê o like aí, se gostou. Divulgue aí nas suas redes sociais. Se não se inscreveu ainda, se inscreva. E a gente se vê nos próximos vídeos.